franqueada comprou um casaco da Hebe. E assim, a gente passa a mão em tudo, mas às vezes alguma coisa passa. E aí, quando ela foi usar o casaco, ela colocou a mão no bolso, tinha um bilhete da Hebe pro motorista dela. Tipo, com a letra da Hebe e tudo. E assim, ela ficou super emocionada, porque ela é super fã, mãe dela, meu Deus do céu, muito fã. Olá, pessoal! Estamos começando mais um Tecla SAP Podcast by Pinterest. Não esqueçam de ativar os sininhos para nos verem aí em todas as redes sociais e episódios que temos aí. E antes de falar quem é nosso convidado de hoje, eu vou fazer minha autodescrição. Sou uma mulher branca de 1,76 m, tenho cabelos longos com algumas mechas, estou vestindo uma blusa azul e uma calça azul com bege e um sapato bege. Agora sim, falando dele, do nosso convidado, ele possui uma sólida experiência em moda, com passagens aí por grandes marcas como Speedo Life e Trackfield. Já atuou no planejamento de eventos de destaque como Lollapalooza e o Tomorrowland. É um profissional aí com sólido conhecimento no mercado varejista de consumo, com foco na experiência do cliente e na liderança eficaz de times multidisciplinares. Atualmente, ele é Head de Marketing e Projetos para varejo aí na Peça Rara Brechó. Diego Deck, seja muito bem-vindo à Tecla SAP. Oi, Carol, tudo bem? Joia. Bem-vindo, vou pedir para você fazer sua autodescrição. Show. Eu sou o Diego, sou um homem branco de 1,80 m, estou vestindo uma camisa polo preta, uma calça bege, um tênis preto, tudo peça rara. É legal começar falando isso. E é isso. Adorei. Ele literalmente veste a camisa da empresa. Camisa, calça, tudo. Ó, adorei já. A gente vai ter muita coisa aí para falar, Diego. Mas antes de você chegar na peça rara, eu quero que você fale um pouquinho aí de como que foi a sua trajetória. Show. A minha trajetória é um pouco incomum, acho, assim, para o varejo, sabe? Eu venho de agência, trabalhei em agência de eventos por alguns anos, onde eu participei desses festivais que você falou. E eu sempre queria estar do outro lado, assim, sabe? Essa vontade de estar do outro lado era algo que me chamou muita atenção, porque, pô, eu sempre achava... vinha o projeto pronto, e aí eu tinha que executar um projeto que já foi pensado. E eu sempre falava, pô, mas eu poderia melhorar isso de alguma forma, sabe? E essa pergunta, essa coisa sempre teve muito presente em mim. E aí eu falei, pô, eu vou me jogar. Eu quero ir pro corporativo. Só que a migração do corporativo... de agência para o corporativo, ela é muito diferente, né? Porque a linguagem é diferente, o jeito que você se comunica é diferente. É 100% tudo muito diferente. Até o pensamento, né? Porque você tá, uma coisa você tá de um lado de uma cadeira e eu do outro lado, né? Então, é muito 100%, diferente. 100%. Mas isso me trouxe muitas coisas boas também, sabe? E aí eu encontrei a Track and Field na minha vida. A Track entrou por um evento que eu fiz para eles. E aí eu fui fazendo mais coisas. Quando eu vi, eu estava dentro. Aí a diretora de varejo na época, que era a Ana Cláudia, que é uma das sócias da Track and Field, a gente teve um match ali, porque a comunicação dela era muito parecida com comunicação de agência. Ela era uma pessoa mais intensa. E foi muito legal, assim. Ela me levou pra Track, ela me abraçou, ela falou assim, tô cansado de gente que só trabalha no marketing e não conhece nada do varejo. Para você entrar aqui, quero que você fique 1 ano comigo no varejo. Bora, aceita? E ali eu travei, né? Falei, meu Deus, eu nunca trabalhei no varejo, como vai ser isso? Mas eu sempre me joguei, não tenho problema com isso. Fui lá, falei, Ana, vambora. Mas você vai ter que me ensinar. Aí ela topou, eu fiquei esse ano no varejo com ela. A Track and Field foi uma escola para mim, assim, gigantesca. Eu fiquei a maior parte da minha carreira na Track and Field. Em seguida, eu tive uma breve passagem pela Lupo, onde eu entendi muito de fábrica, porque na Track a gente não entrava tanto nessa seara. E ali na Lupo eu aprendi muito de fábrica. Fiz um grande amigo, que é o Rogério Guimarães, que hoje é o diretor da Lupo Sport, o diretor de marca lá. Então foi muito legal, assim, essa passagem. Logo em seguida eu fui pra Live. Fiquei ali também um tempo bacana na Live. A Live cresceu muito, né? Sim, a Live ela tá gigantesca. Tá muito gigantesca. Tanto em volume de loja. A Live ela foi uma escola na velocidade. Ela é uma marca que ela funciona em Jaraguá do Sul, que teoricamente sai do ciclo dos grandes centros, né? Que a gente sempre vê todas as marcas se posicionando para. Uhum. A Live, ela se manteve em Jaraguá do Sul, ela tem um time gigante lá. Ela trabalha na própria fábrica onde a produção acontece. E ela acontece tudo muito rápido. A Live, você piscou, mudou, piscou, mudou, piscou, mudou.
E eu tava com um time gigante lá, nunca tive um time tão grande assim. A gente tinha 33 pessoas no time. E você ficava lá ou não? Eu ficava entre São Paulo e Live, assim, e Jaraguá do Sul. Ficava semana em São Paulo, semana em Jaraguá do Sul, assim. Foi um tempo intenso, bem intenso da minha vida. Mas eu aprendi muito, acho que eu evolui muito com relação a time. Lá o time era muito jovem, então como lidar com essa juventude, né? Foi algo que eu tive que aprender ali meio que na raça, porque time muito, muito jovem, assim. Mas todos com muita vontade de fazer, aprender. Acho que uma pessoa vindo de São Paulo, a gente de São Paulo, a gente tem uns skills que às vezes lá não tem, que é a velocidade das coisas, né? A gente quer tudo muito para ontem. E eu aprendi muito com eles também, a colocar um pezinho no freio de vez em quando, não acelerar tanto, respeitar o ritmo do pessoal de lá. Então, foi muito bom para mim. Eu sou uma pessoa muito ansiosa, muito vidrada. Eu quero fazer tudo o tempo inteiro. Mas eu acho que isso é muito de paulista. Não é paulista, enfim. A gente que trabalha, pelo menos que trabalha aqui, entra muito nessa rotina maluca, né? É verdade. A gente vive isso, né? Trânsito, você vai embora para casa 10 da noite, tá trânsito. Então, você vive intensamente todo momento. Então, eu pude também desacelerar um pouco lá. Saindo da live, eu fui para Speedo. Speedo, uma outra realidade, era um esporte que a gente trabalhava pouco nessas duas últimas, nessas empresas por onde eu passei. Era mais uma coisa, sabe? Era para falar que não tinha, a gente tinha. E a Speedo, ela trabalha performance de uma maneira muito, muito forte. Então, o mundo da natação, assim, foi uma coisa completamente nova que se abriu para mim. Eu falei, nossa, eu não conhecia esse mundo. Eu conhecia os outros, esse não. E foi muito legal. Pude aprender, assim, muito, muito. E depois, agora, por fim, veio o Peça Rara, onde eu tive que reaprender, estou reaprendendo tudo, né? Porque aqui é completamente diferente, apesar de ser uma empresa de roupa, é completamente diferente de tudo que eu já passei. É porque é o 360 da moda, né? Que você tem ali. Aqui você tem que se preocupar. Você não tem, por exemplo, eu tô trabalhando em uma dessas empresas por onde eu passei, eu tinha coleção, eu tinha previsibilidade. Então eu sabia o que ia entrar, quando ia entrar, qual é a data, eu conseguia jogar um pouquinho mais para frente, um pouco mais para trás, adianta essa, traz essa para cá. Isso aqui não ficou pronto, então coleção de julho que está pronta, agora em março, puxa, leva. Então a gente tinha essas possibilidades. Uhum. E agora a gente não tem mais essas possibilidades, né? São todos SKUs únicos. A gente movimenta 6 milhões de peças por ano. Tem isso, né? Esse carro único. Tem um tamanho diferente. Não tem. Não. É isso, né? Mas... E como trabalhar essas coleções? Então, foram várias perguntas, assim, várias. O Peça Rara, ele vem de uma frente muito social, né? Quando eu entrei, a gente trabalhava muito social. Era o social, social, social. Só que nós somos uma empresa de varejo. E no Brasil, a gente não vê o social business, né? A gente não mistura as duas coisas. Ou ela é social, social, ou é business, business, né? E o nosso negócio, ele tem as duas frentes. Então, foi muito confuso no começo, assim, sabe? Como lidar com isso e tudo mais. Mas a gente foi investido pela SMZTO e vieram algumas diretrizes do tipo, a gente precisa explorar mais esse lado varejista, porque a gente tem franquia, as franquias, elas precisam se manter. Então, foi onde a gente... Desse ano para cá, eu entrei em novembro de 2024, desse ano para cá a gente vem trabalhando fortemente essa frente varejista também. Você já falou aí dessa parte, né, da second hand, que acaba invertendo essa lógica, né? Como que vocês acabam vendo nesse formato de fornecedor, porque não é fornecedor, como que vocês tratam tudo isso? Isso é bem legal, assim, né? Também foi outro super aprendizado. No Peça Rara, a gente tem 2 tipos de cliente. A gente tem um fornecedor que ele fornece, muitas vezes ele compra. E a gente tem um cliente final, que às vezes ele só compra. Então, a gente tem que trabalhar essas duas pontas. O fornecedor, ele é o nosso brand lover, digamos assim. Ele é o cara que ele vai atrás da marca, que ele está mais presente, que ele compra e vende, que ele participa muito dentro do Peça Rara mesmo. E a gente tem essa outra frente, que é o cliente final, que toda marca tem. Então, é como trazer mais fornecedores. O nosso negócio ele se sustenta por esses fornecedores, porque a gente não compra peças. Então, a gente não vai numa grande varejista e fala, produz uma coleção para mim. A gente entende que a peça mais sustentável é a peça pronta. Então, a gente não manda produzir, a gente circula o que já existe. Essa é uma diretriz muito forte da companhia e a gente segue ela muito à risca, sabe?
Então, esse é o ponto. É trabalhar esse fornecedor e como atrair ele cada vez mais para a nossa loja e fazer ele participar de uma maneira mais atrativa para ele. Onde ele sinta o Peça Rara como se ele fosse a segunda casa dele, sabe? E eu vejo um desafio grande no que você está falando. Imagino que você vai falar, se você imagina eu, né? Então, porque assim, vocês têm quantas lojas? 130? 130 lojas. 130 lojas. Com uma peça única em cada uma delas, completamente distintas. Como é trabalhar o marketing numa coisa assim que você não tem uma sazonalidade, você não sabe o que vai entrar, o que não vai? Show. Como que você faz tudo isso? E às vezes atravessa, né? Por exemplo, a gente está no inverno e os nossos fornecedores querem desapegar verão. E aí, como lidar com tudo isso? Bom, cada loja, primeiro, é um ecossistema. Cada loja, ela reflete a sua região. Então, a loja dos Jardins, ela reflete os Jardins. A loja do Jardim Europa reflete o Jardim Europa, sucessivamente, assim. Loja de Pinheiros, Pinheiros, porque quem desapega é a comunidade que está em volta. Isso é bem louco. Então, como comunicar para todo mundo? Hoje, eu estou desapegando disso. Eu não estou mais me preocupando tanto qual vai ser a roupa que eu vou colocar no modelo quando eu vou fazer uma campanha com ele. Esse não está sendo mais o nosso foco. É assim, se a gente vai trabalhar algo e a gente está no verão, a gente vai... Lógico, a nossa curadoria é toda feita dentro da nossa loja, né? Mas a gente vai levar o que a gente quer expressar. Não necessariamente vai ser o que ele vai encontrar. Muitas vezes, se eu coloquei uma camiseta preta, ele vai encontrar uma camiseta preta na outra loja. E a gente fala muito sobre isso, gente. São peças únicas, né? Então, pode gerar um descontentamento, mas o nosso cliente logo ele entende. Então, ele vai mais pelo lifestyle, do que ele pode encontrar. E esse é o grande barato. É você entrar num brechó sem saber exatamente o que você vai ser. Ele não é óbvio, ele é pouco óbvio. Então, isso é muito legal. E vira cultural o negócio. Exatamente. Eu sempre quando eu vou na loja, o pessoal até brinca comigo, nosso escritório aqui do lado, na Vila Olímpia, e eu falo, mas todo dia você passa aqui no masculino e você dá uma olhada nas araras? Cara, tem coisa nova todo dia. Sabe? Todo dia eu vou lá e vejo uma calça diferente, alguma possibilidade. Falo, não, mas para eu comprar essa eu preciso desapegar da outra. Qual loja será que se eu levar minha calça, eles vão aceitar? Porque eu sei que cada loja também é um ecossistema vivo, como eu falei. Então, a gente escolhe também aonde a gente vai levar. Isso é bem legal. Muito legal isso de pensar assim, qual é o tipo de peça que eu tenho que talvez desapegue de uma forma mais ágil, lá em um lugar ou em outro, e que vá pegar, né? Porque vocês fazem uma curadoria. Como que funciona? Para desapegar, você vai entrar no Instagram. Acho que eu vou dar todos os passos mesmo, sendo exato. Você vai entrar no Instagram, você vai ver como funciona para desapegar naquela loja. Hoje a gente não tem um jeito para todas as lojas. Então, tem loja que aceita todos os dias desapegos. Tem loja que vai aceitar só 4 dias por semana e assim sucessivamente. Então, o que eu indico entre no Instagram da loja e entenda como funciona o desapego para essa loja. A gente não tem horário marcado geralmente, então você vê os dias que tá para desapego, você monta a sua malinha, vá até a loja. Na loja a gente tem um campo de curadoria, onde essas peças elas já param por uma pessoa, ela vai fazer a triagem do que a loja aceita e o que a loja não aceita. Então ali você já vai saber com que vai ficar ou não. Logo em seguida, isso depende um pouco, mas logo em seguida você já recebe o preço por aquele lote de peças. A gente não faz por lote, a gente faz peça a peça, diferente dos outros brechós. Então, a gente vai colocar ali peça a peça qual é o valor que a gente pagaria por essa peça. A gente hoje tem 3 modelos, né? A gente tem um modelo de compra, onde a gente compra suas peças. A gente tem um modelo de peças de moedas PR, onde você pode desapegar por um número maior de moedas e você gasta isso dentro da loja. E a gente tem a terceira, que é o nosso carro-chefe até hoje, que é a consignação, onde você recebe após a peça ser vendida. Mas aí com um percentual um pouquinho maior para fazer o sentido da espera, né? Sim. Mas, geralmente, a gente consegue girar essa peça aí em 30 dias. Que bacana. O nosso giro, ele, em torno disso. 30, 40 dias a gente já conseguiu vender o produto. Quando a gente fala desse mercado, ele cresceu muito, né? Tem um dado até do Sebrae que revelou que o Brasil tem 118 mil brechós e uma projeção aí de 24 bilhões aí que teve para 2025. Ou seja, o brasileiro gosta de brechó? Eu vou ser bem sincero com você. A gente fez uma pesquisa para entender... quando a gente migrou esse lado mais varejista, a gente decidiu fazer uma pesquisa para ouvir nosso público. Precisamos ouvir quem compra. E aí porque a gente estava nessa coisa do social ou do business, para que lado a gente vai. E a gente fez uma pesquisa com a nossa base,
pagamos uma empresa, fizemos uma pesquisa para entender aonde a gente está. E por incrível que pareça, 70% do público comprava por conta de preço. Ele conseguia comprar uma roupa com uma marca mais legal por um valor menor. Partindo daí, a gente falou, opa, calma. Então, a gente também precisa olhar para essa parcela. O que antes a gente vinha trabalhando só grande sustentabilidade, hoje a gente entende também que, eu acho muito melhor ele ir no brechó do Peça Rara, encontrar uma peça com uma marca super legal por um valor acessível do que ele comprar uma peça da Shein. Né? Então, a gente está muito nesse sentido hoje, o que vem dando muito certo. A gente entende o nosso lugar de sustentabilidade, a gente precisa educar esse público, mas a gente entendeu que o preço é um super gatilho para ele. Então, por que não juntar as duas coisas e surfar, né? E fazer disso algo bem maior? E a Peça Rara, dentro desse contexto como um todo, ele acabou virando que referência, assim, né? Entre os brechós com faturamento aí, 300 milhões? Então, quando você pensa assim, né? Então gira dinheiro, né? Não pode ser só uma coisa sustentável. A gente que você explica até esse sucesso, né? Eu acho não, tenho certeza que o Peça Rara, ele tem um alicerce muito forte. Então, ele tem 19 anos de idade, ele foi comandado muito tempo pela família, a família entendeu que era um bom negócio, o Semenzato foi a primeira franquia que o Semenzato foi atrás e não o Peça Rara foi atrás do Semenzato. Então, eu vejo que o Peça Rara ele tem várias coisas que são superiores. Por exemplo, primeiro é uma super curadoria. A nossa curadoria realmente é muito legal. Quando você entra no Peça Rara, você tira aquele estigma de brechó, onde você vai ficar com rinite atacada, enfim, o estigma brechó mesmo. Então, a gente ultrapassou essa barreira de mostrar que, nós somos uma loja com bons produtos pouco usados, produtos com uma boa qualidade. Então, eu vejo que a nossa curadoria hoje é o nosso grande diferencial de marca. E também a gente trabalha todas as categorias, né? A gente trabalha do infantil à moda a casa, utensílios para casa. Então, a gente entende que hoje nós somos o maior brechó multicategorias, né? Quando a gente pensa em todas as categorias. E a gente vem mostrando para o mercado, porque ao mesmo tempo que a gente... É uma coisa nova. Então, ao mesmo tempo que você desbrava, você abre caminho dentro dessa floresta, você vai descobrindo coisas também. Então, é bem legal. Mas eu diria para você que a curadoria hoje é o nosso grande diferencial, assim. Você entra na loja e você é impactado. Ninguém espera isso num brechó, sabe? Isso é muito bacana. Tão bacana que tem influencers aí que viraram até donas de filiais, é isso mesmo? Exato. A gente está falando da GK. Conta um pouquinho aí como que foi essa entrada Exato. dela. A GK foi a nossa sócia, Débora Seco, ela é bem atuante dentro do negócio. Então, ela sempre está muito de olho no que está acontecendo. O guarda-roupa dela, ela mesma fala que 99% desse guarda-roupa, ele é de second hand. Ela compra second hand no mundo todo, assim, sabe? Ela compra daqui no Brasil, ela compra do The Real Real. Ela é uma compradora assídua de brechó. E a GK foi conversar com ela, e ali naquela conversa a gente viu uma possibilidade, a Débora trouxe pra gente. E aí, conversando com o time, a gente falou, por que não? Eu acho que o marketing de influência hoje, ele é algo que está moldando o consumo no Brasil também. Ele é algo que molda o consumo. Então, a gente entendeu que trazendo a GK para dentro do Peça Rara seria mais visibilidade para, às vezes, esse pessoal que não entende o que é o second hand. Então, a gente luta muito por isso, sabe? Dar visibilidade para o mercado. Independente se ele vai vir no Peça Rara ou em outro brechó, mas que ele compre de brechó também. Sabe que é muito curioso você falando disso, né? Porque a gente pensa em Débora Seco, em GK, e aí a GK que estava no Paris Fashion Week há algum tempo e tudo mais, você fala, nossa, mas brechó, compra de brechó, e aí você quebra totalmente esse estigma, né? Da pessoa pública de não comprar e de ser uma coisa diferente. Enfim, acho que é muito legal essa construção também. É muito legal. E a GK, assim, ela vem se conscientizando, isso que é muito bacana. Ela percebeu que ela estava indo para um nicho muito moda, e aí foi dela mesma falar, poxa, mas eu tenho muita coisa para desapegar. Às vezes ela fazia um bazar, mas aí ela fazia um bazar, dava mais trabalho do que era necessário.
Então, partiu muito dela, assim, gente, eu quero ter um brechó, eu quero ter o peça rara. E foi muito bacana, o match foi muito bom, assim, sabe? Ela vai muito pra loja, ela é uma pessoa muito disponível lá, sabe? Ela é um barato, assim. E além de ser uma super vendedora, que ela abre as lives dela, ela coloca as peças, ela fala preço, ela fala que tem que comprar, ela responde todo mundo no inbox. É muito legal a interação que ela tem com o público. E aí isso mostra cada vez mais, quando a gente fala de contexto de marketing, a parte do social, né? Então, aquela coisa assim, rede social não é só para você postar como se fosse um catálogo. Ela tá ali humanizando, fazendo live, mostrando, falando, fazendo essa ativação. Isso faz toda a diferença. Né? Exato. A gente usa hoje as redes sociais como um lugar para decisão de compra, né? Uhum. Então, você vai olhar ali e você vai falar, poxa, isso tem super a ver comigo. Então, a gente usa também como um canal de venda, mas ele é um canal de decisão também. Hoje a gente está muito olhando para isso. Assim, ele não vai comprar quando ele entra no meu Instagram, mas ele precisa decidir que o peça rara é muito legal e eu preciso estar junto, sabe? Então, é essa frente que a gente está super empenhado a... Vocês fizeram uma coleção... Como que foi uma ação com as peças da Hebe? Teve alguma... Conta esse case direitinho aí pra gente, porque, a Hebe é um ícone, né? Sim, não. O Marcelo Camargo, que é o filho da Hebe, ele precisava desapegar de algumas peças da mãe, que sobrou caixas e mais caixas de roupa. A Hebe era sempre muito vaidosa, né? Como todo mundo sabe. Ele foi atrás... Conversando com uma amiga dele, a amiga dele falou, pô, mas tem um peça rara, o que você acha? Ele, conheço, mas não sabia muito bem como era. Enfim, entraram em contato com a Bruna Vasconi, que é a dona, a sócia fundadora do Peça Rara, e ali começou um namoro. Como a gente vai fazer? E assim, até a gente passar também pro Marcelo uma credibilidade do tipo, somos um brechó muito autêntico, muito seguro, né? Porque, enfim, a gente vê várias notícias aí no dia a dia sobre más notícias que às vezes até levam a gente para um outro lado. E foi um momento de namoro com ele. A gente ficou ali uns 3 meses conversando, a Bruna foi até a casa dele, ela abriu o guarda-roupa da Hebe, teve esse prazer, abriu muita caixa, ela quis ela mesma ela participar. Ela fez uma curadoria total, na casa, que incrível. Total, ela foi lá, abriu tudo, assim, ela mandava foto, falava, Bruna, você tá aí no meio desse monte de caixa. E ela, não, vai dar certo, vai ser lindo, vai ser lindo. E aí a gente conseguiu 1.000 peças da Hebe. Só que daí entram várias coisas, né? A Hebe, ela trazia essa questão do povo. Então, a gente queria que isso fosse acessível. Acessibilidade para comprar roupas da Hebe, porque a Hebe a gente começou a traçar várias coisas. Pô, como ela gostaria que fosse, sabe? E aí, conversando muito com o Marcelo, a gente começou a trabalhar um PR antes para contar essa história. E a gente tomou uma proporção que a gente não imaginava. Assim, a gente teve um pré-lançamento, uma festa. Foram várias celebridades, assim. Para você ter uma ideia, de mídia espontânea, a gente valorou depois, deu mais de 30 milhões. Uau! A gente saiu no Fantástico, a gente saiu no É de Casa, programas da Globo que muitas vezes ou eles são pagos ou convidam. A gente apareceu em todos eles, assim. Foi muito legal, a gente conseguiu vender tudo. Então, ele fechou esse 360, sabe? Foi um evento de sucesso, assim, na porta da loja, 6, 7 horas da manhã já tinha fila de gente querendo entrar comprando roupa da Hebe. Tanto que acabaram as roupas da Hebe ali da Arara e a gente ainda continuou vendendo algumas peças dela que às vezes estavam com algum tipo de avaria, sabe? Foi muito legal, foi muito legal. Que louco isso, né? Porque se a gente for pensar, vocês conseguiram unir realmente a parte sustentável com o Instituto, trazer uma questão acessível para as pessoas que de fato eram fãs de uma forma genuína e que trazia muito isso, né? O programa de auditório traz essa forma de popularizar as coisas, então vocês conseguiram transmitir isso mesmo com deixar um legado aí, né? Não, total. Hoje as pessoas podem... E a gente via muito isso. Eu vou colocar essa camisa num quadro. Tinha um terço da Hebe que foi Nossa, ele foi muito, muito, muito disputado, assim. As pessoas querendo fazer lance, sabe? Aí a gente falou, não, gente, não é lance, né? Quem pegou primeiro. E aí tinha coisa dela que a gente não tinha colocado preço ainda, que a gente teve que subir. Foi uma loucura, assim, inimaginável pra gente. A gente saiu em mais de 140 veículos. Foi uma coisa que realmente deu uma virada. E aí, com tudo isso que a gente vê... A gente dá muito mais acesso, entendeu? A gente mostra que o peça rara existe, a gente mostra a circularidade. Eu acho que a gente reforça o nosso core com isso, sabe? Então, acho que o mais legal de tudo isso
foi as pessoas entenderem, né, os clientes entenderem que eles podem circular até as peças deles também. Então, pô, foi muito legal. Como que você vê essa parte da economia circular? Você acha que é uma coisa modismo ou a coisa tá vindo para pegar de vez, assim, Não, como acho um que braço tentável? eu entendo que ela veio para ficar. A gente vê alguns players fora do país, por exemplo, Lululemon e... não, desculpa, Alo Yoga e a própria Zara. A Zara tá abrindo uma frente second hand nos Estados Unidos gigante. A Alo Yoga, ela fez um canal para autenticar as peças dela dentro do site para as pessoas circularem. Ela tá indo na contramão de muitas marcas que não querem que as peças estejam em brechó. A Alo Yoga falou, não, eu quero que elas estejam, eu quero que elas circulem, porque assim eu consigo mostrar que as minhas peças elas são duradouras. Eu não vou levar isso como core, não é o meu negócio, não é o second hand, mas eu quero incentivar as pessoas a circularem. Então a Alo Yoga ela vem numa frente muito forte com isso. E eu vejo que isso vai chegar no Brasil com força. A gente tem aí alguns projetos com marcas grandes aqui, por onde eu já passei. A gente vai fazer algo muito parecido com o que... Vocês viram que teve um spoilerzinho aqui, assim, ó. Só assim, ó, de pouquinho. Eu ainda não posso contar, assim, porque a gente não deu o deal, mas a gente vai fazer o mesmo que a Alo Yoga fez nos Estados Unidos. A gente vai trazer algumas marcas para dentro do Peça Rara. Não é o core das marcas, mas Sim. que elas ajudem a gente a circular essas peças, né? A dar novos lares, enfim, novas utilidades para ela sair do guarda-roupa de alguém e ir para a usabilidade de outra pessoa. Isso é muito legal quando a gente pensa até num efeito de collab mesmo, né? Quando a gente pensa assim, agregar quem não conhece, às vezes, não tem o potencial, né? O poder aquisitivo de comprar uma peça nova, mas ter essa questão do acesso, trazer a questão de qualidade. E aí a pessoa, quando passa numa loja ou alguma coisa, e de repente, né, já compra. Então, acho que traz públicos, né? Vocês fazem essa mescla de públicos. Sim. Trazendo isso. Exato. E esse é o foco mesmo. É a gente dar acessibilidade às marcas, que muitas vezes são marcas desejos, desejo, mas ela é uma marca que tem um ticket maior. Então, grande parcela da população não consegue comprar. Mas se a gente circular ela, a gente consegue entregar para todo mundo. Então, a marca ela chega mais, ela vai ser mais vista, né? Esse é um dos propósitos do projeto. Incrível. Passando também até por essa questão de marketing, né? A forma de comunicação. Tem uma lógica diferente vender second hand do que o stand? Você que passou por outras lojas, né? Enfim. Assim, vamos lá. Eu acho que tem alguns pontos. Primeiro que são SKUs únicos. Eu acho que esse é o grande diferencial de todas as outras marcas. Quando eu vou comunicar, eu preciso comunicar o que existe. O que você vai encontrar. As possibilidades de peças que você pode encontrar. Eu não falo sobre uma coleção específica. Por exemplo, pelas marcas por onde eu passei, a gente tinha a coleção Freedom. Uhum. Então, eu poderia falar sobre o que ele vai encontrar na loja. Aqui eu tenho que falar o que você pode encontrar. Então, você pode encontrar casaco. Então, tá frio, a gente vai fazer comunicação nesse sentido de inverno. Então, a gente fala sobre as possibilidades que podem existir. Então, a gente fala muito mais sobre combinação e sobre moda do que de certo o que ele vai... quando ele chega na loja, o que ele vai encontrar, o produto específico, né? Então, eu vou falar para ele, um lifestyle. Eu vou vender para ele uma ideia de lifestyle muito legal que ele vai poder encontrar quando ele for para a loja. Então, a circularidade, né? Trabalhar com moda circular, ela tem muito esse quê? De como a gente pesca essa vontade dele, mas sem falar exatamente o que ele vai encontrar. Falar sobre a possibilidade de encontro. E como vocês trabalham isso nas redes? Porque são 130 lojas, cada loja tem uma rede? Como que Exato. A gente tem 130 Instagrams e as lojas movimentam isso. Então, hoje a gente tem... eu levo muito o que eu fazia nas outras marcas, assim. Que a gente tem o nosso BR, onde o BR eu trabalho topo. Então, eu vou trabalhar Brasil inteiro. Mais institucional, assim. Exato, né? Mais institucional. E eu tenho 130 Instagrams, TikToks, trabalhando o tempo inteiro o que ele vai encontrar naquela loja. E aí, dentro desses Instagrams dos franqueados, você vê de fato o que tem na loja. E aí é uma loucura, porque é de quem comprar primeiro. Então, se você gostou de uma peça, de uma calça, de uma camiseta, de uma blusa,
você vai ter que ir primeiro na loja. Então, a gente gera esse sentimento de urgência, sabe? Então, a gente tem o Instagram principal para a gente trazer essa cobertura. Tudo que a gente posta no principal, a gente cascateia para 130 lojas, mas a gente dá uma liberdade muito grande deles criarem conteúdos. E vem coisas sensacionais, assim, tá? Tipo, muitas. Online, vocês já pensaram em fazer algo? Tem? Venda online, não. Então, tem um outro spoiler. Olha, gente, eu tô pegando spoiler sem nem pensar. É aos poucos. Carol, o que a gente pensa? Hoje, o nosso maior, o nosso maior ponto é a pessoa desapegar. Foi até uma conversa que a gente teve quando a gente estava tomando um café, que é essa jornada, né? Então, qual é a jornada de um fornecedor nosso? Ele precisa ter peças o suficiente dentro da casa dele. Ele fala, nossa, preciso esvaziar meu guarda-roupa de alguma forma. Ele precisa limpar esse guarda-roupa, né? Tirar essas peças que ele não usa mais. E levar a uma loja. Só que se levar a uma loja, nossa vida hoje é muito corrida. É tudo para qualquer lugar que você vai, aqui em São Paulo, pelo menos, é 1 hora. Você vai, é 1 hora para um lugar, é 1 hora para o outro, aí tem um momento de espera, tem um momento de tudo. Então, a gente quer cortar isso. A gente está lançando uma ferramenta que ainda não abriu para todo o público, a gente está fazendo alguns testes, chama PR Lens, onde a pessoa ela vai ter essa possibilidade de fazer essa pré-triagem da casa dela. Então, ela vai tirar foto de todos os produtos, ela vai submeter a uma loja, ali na hora que ela for fazer as fotos. A loja vai receber essas peças e ela vai falar, essa daqui eu fico, essa daqui eu não fico, essa daqui eu fico, essa daqui eu não fico. Lógico, depois a gente vai melhorar muito, a gente vai dar preço, isso aí vai vir um pouco mais para frente. Mas nesse primeiro momento, a gente vai fazer essa pré-triagem, a pessoa já vai na loja sabendo as peças que a gente vai ficar, a gente só não vai ficar se tiver alguma avaria muito que a gente não conseguiu ver nas fotos. E a gente vai fazer esse desapego lá. Por que essas fotos? Por que é importante isso, né? Ele é importante para a gente montar um marketplace daqui a pouco. Porque pensa, a gente girou o ano passado 6 milhões de peças. São 6 milhões de SKUs únicos. Eu não passei por nenhuma marca que girava isso num ano. Nem perto. Por que eu tô te perguntando isso? Porque a cabeça do marqueteiro já vai longe, né? Você começou a falar um monte de coisa e perguntei do online. Porque o Pinterest tem uma parte de marketplace que é surreal. Que você já consegue plugar ali dentro. Fora isso, você ainda consegue fazer essa curadoria do que você está falando e ver para qual das lojas você pode mandar essa peça. Não, super legal. Eu super vou querer falar com o Pinterest depois. Mas aí a gente está num passo anterior ainda, que é o passo da gente capturar essas fotos. Porque o franqueado ele não consegue parar para fazer foto. Então, hoje a gente está trabalhando com... A gente criou um sistema de inteligência artificial que ele vai melhorar a imagem dessa roupa e a gente vai conseguir subir ela para um possível site no futuro. Desse modo, eu corto essa objeção do franqueado. Pô, mas eu tenho que fazer mais uma coisa? Eu preciso ainda tirar foto de todas as peças? Não, porque quando a pessoa tira foto na casa dela, a gente já consegue subir essa peça instantaneamente. Então, e você pode vender para o Brasil, né? Para o Brasil, você aumenta muito a capilaridade. Exatamente. Então, o nosso site no futuro ele vai ser muito baseado nessa ferramenta. Que a minha maior objeção hoje é foto. Por todas as marcas onde eu passei, esse era um grande gargalo. A coleção vai atrasar. Pô, mas eu preciso começar a divulgar a coleção, como que eu faço? Muitas vezes a gente dava um truque. Então, truque do marketing, né, gente? Vamos lá, pegava uma camiseta branca, uma camiseta preta e depois a gente transformava essa camiseta no que a gente queria. Mas o ideal o ideal é você ter foto. Então, esse é um gargalo de todas as marcas por onde a gente passou, lógico. A IA hoje ela já está ajudando muito. Tem muitas marcas que ela nem está fazendo mais foto. Já consegue jogar no IA a partir do desenho, enfim, colocar isso no modelo e tudo mais. Mas o nosso próximo passo é montar essa ferramenta e depois, lógico, com o Pinterest a gente pode super conversar. Não, tem um negócio que você pluga já direto do marketplace, já aparece tudo lá dentro. Maravilhoso. A gente estava falando até com o pessoal da Nuvem Shop que veio aqui também. Conheço. Foi incrível, assim. E a gente estava falando exatamente isso, dessa união que faz toda a diferença também. Muito bacana. Não, e tá perto de uma plataforma super gigante como é o Pinterest. Eu vejo que ela vem se reinventando, né? Ela vem vendo os movimentos de mercado e ela vem se reinventando em cima disso. E isso é bem legal. Eu fui até uma palestra de um executivo do Pinterest e eu fiquei bem... Assim, eu não sabia que já estava da forma que estava, sabe? Eu me senti até atrasado, assim. Falei, opa, tenho que olhar para cá. Mas é um negócio muito curioso do Pinterest, é o tempo de vida útil do post, por exemplo. Que legal. Porque
tudo são dados. É a forma como você escreve e tudo mais. E o post, né, em outras redes, tem aquela coisa, né, da rolagem, 24 horas, 48 horas, é um tempo de vida. Exato. E no Pinterest acaba sendo meio que vitalício. Porque vai sendo, conforme a busca das pessoas, você vai trazendo isso dentro do algoritmo. Super Então, quero. é um negócio super diferente dentro disso. Fora que para a área de moda, é um negócio que Não, e dá pra gente as pessoas trabalhar... buscam muito referência. Então, a hora que elas vão Exato. buscar referência, vocês estarem ali dentro dessa referência, a pessoa compra. Verdade. Por isso que eu perguntei do digital. João, anota aí, viu? A gente precisa Olha, eu já colocar dando, tudo no Pinterest dando amanhã, dever de os casa. nossos Ju. conteúdos. É. Não, eu acho que faz todo sentido. Botar aqui todo mundo para conversar, que eu vejo que tem um potencial gigantesco aí. E os nossos conteúdos, eles estão muito nessa pegada informativa. A gente agora está fazendo um conteúdo que chama o Achados pelo Mundo. Exato. Toda sexta sai um episódio novo. Desculpa, gente, eu tive que perguntar aqui. Não, mas aqui é um bate-papo, assim, quase um sofá de casa. É isso mesmo. Ele chama Achados pelo Mundo. Tem duas... Elas agora querem entrar nesse meio de influência, mas elas são donas da Reorder, que é uma empresa de sustentabilidade que trabalha grandes marcas aqui nacionais. E elas uma mora em Londres, a outra mora na França, ali perto de Paris, eu não lembro agora o nome da cidade. E elas já visitavam muitos brechós, e a gente conversando com elas, não, a gente vai em vários brechós e tudo mais. A gente, mas por que a gente não traz isso aqui para dentro? Vamos fazer, de novo, assim, a gente está com essa palavra na cabeça, quebra de objeção. Que tal a gente falar sobre o que está acontecendo no mundo, sabe? Porque, isso pode ser novo aqui. É um mercado novo, né? É um novo varejo aqui para nós no Brasil. Mas lá fora já é uma coisa super comum. Então, vamos comunicar como acontece lá fora. E vem sendo sucesso. Vem sendo um sucesso absoluto. Porque todo mundo quer saber o que está acontecendo em Roma. Todo mundo quer saber o que está acontecendo em Londres. Então, é muito legal que a gente transmite muito isso. A gente dá dicas ali de brechó, onde ir. É bem legal. Demais. E até porque é uma coisa que você produz conteúdo para uma loja. E aí, às vezes, não tem nada a ver com aquela associação da loja em si. Você está trazendo um canal com conteúdo bem diferenciado, mas que ao mesmo tempo tem a ver com... Exato. E o legal a gente está comprando alguns looks que a gente está... que o programa está passando por vários brechós, e a gente vem comprando algumas coisas. E depois a gente vai fazer um grande desapego em uma das nossas lojas. Então, a gente vai fazer uma arara, né? A gente vai montar um evento só para esses desapegos que aconteceram nesse quadro. Então, isso vai ser bem legal, assim, porque tem roupa de tudo quanto é jeito que você imaginar, assim. Marca, não marca. É muito legal, assim, sabe? Vão ser achados reais, assim, pelo mundo. Foi bem bacana. E é legal até as pessoas, né, que estiverem ouvindo ou nos vendo... entenderem até que vocês pegam todo tipo, né? Estando em bom estado e tudo mais, e fazendo sentido para aquela unidade, vocês, dentro dessa curadoria, não tem que ser uma marca famosa, Não, né? não. Como eu falei, a peça mais sustentável é a peça já pronta. Então, a gente pega tudo. Lógico, a gente não vai pegar se ela estiver suja, estiver rasgada, né? Com avarias e tudo mais, por conta da curadoria, que é o nosso maior diferencial, como eu falei. Lavem, né? Antes de mandar. É isso, né? Exato. A gente já recebeu coisas, assim, muito engraçadas. Mas... eu quero saber. Pode, João. A gente já recebeu... por exemplo, teve uma mala de viagem que já vieram com vários dólares. Já, assim, coisas... Nossa, mala premiada essa. Tirar. Exato. A nossa franqueada comprou um casaco da Hebe. E assim, a gente passa a mão em tudo, mas às vezes alguma coisa passa. E aí, quando ela foi usar o casaco, ela colocou a mão no bolso, tinha um bilhete da Hebe pro motorista dela. Tipo, com a letra da Hebe, tudo. E assim, ela ficou super emocionada, porque ela é super fã, mãe dela, meu Deus do céu, muito fã. E aí foi muito legal, porque, agora ela tem mais algo da Hebe. Então, esse ela pôs na parede, ou a mãe dela. Com certeza, com certeza. Precisa até ver como é que ficou. Que demais isso. Então, esse tipo de história é muito legal de ver, né? Porque tem uma história até da roupa que vem e dessa mala. Exato. Qual foi o desfecho da mala? A gente devolveu os dólares e vendeu a mala. Ai, gente, incrível. A mala veio premiada. Veio premiada. Se eu não me engano, ainda eram uns 200, 300 dólares. Poxa, assim. Vezes 5 e pouco, né? Tá rendendo bem. Alguém poderia ter comprado a mala premiada, Não né? é? Ainda bem que a gente viu antes, a gente conseguiu devolver. Não, que legal.
Isso é legal, né? Esse tipo de história é muito bacana e é coisa que você vai vivenciando, né? Dentro da... Exato. Não, e a Bruna tem várias outras histórias, assim. Ela conta... Enfim, ela vive isso a metade da vida dela, né? Quantos anos tem a Peça Rara? A Sahara tem 19 anos de mercado. E aí, 5 anos, esse ano a gente faz 5 anos de franquia, né? De franchising. Então a gente vem aprendendo bastante coisa aí. É um desafio, né? Total. E assim, em 2024 a gente passou por um movimento, né, no Peça Rara que foi bem providencial para o momento que estava. Então, os sócios, eles saíram da operação e eles foram para o conselho para operar a loja agora de uma maneira mais estratégica, porque ninguém conhece melhor o negócio que eles. Uhum. Então, eles foram para um patamar mais estratégico. Eles trouxeram executivos do mercado para trabalhar o Peça Rara. Então, a gente tem um novo CEO, a gente tem um CTO novo, enfim, um diretor de operações. Eu vim para integrar aí encabeçar o time de marketing, mudar esse mindset. Então, 2025 foi um ano de muito aprendizado. E um ano de muitas conquistas também. Foi bem legal. A gente cresceu 25%. Uau! Na verdade, deu 27 alguma coisa, mas o meu CEO, ele gosta de falar 25 pra gente ser... Para deixar redondo, assim. Pra ser generoso. Ele fala, não, vamos falar 25. Que incrível. Parabéns para vocês, né? Porque Obrigado. quanto que eu falei? 118 mil, né? Brechós, crescer 25% nesse mercado em um ano. Mas assim, a gente tá acompanhando o global, tá? É uma marca global. O Mackenzie soltou que está crescendo nessa faixa mesmo. De 25 a 34 ponto alguma coisa. Tem uma matéria deles que eu li até esses dias, eles falando sobre o crescimento do second hand. E eles falam que essa é uma média global, assim. Então, a gente vem entregando um bom resultado. O ano passado foi um ano muito da gente, como eu falei, olhar para o varejo, olhar para as lojas. Então, o ano passado foi um ano de muito... Peraí, vamos organizar a casa? Vamos fazer franqueado ganhar dinheiro? Sabe? Porque, enfim, ninguém vive de história, né? A gente precisa realmente que o franqueado venda, ele se sustente, um franqueado feliz vale mais que qualquer coisa para quem trabalha com franchising. Então, a gente olhou muito para as nossas franquias, como fazer o franqueado ele se desenvolver mais, ele ganhar mais dinheiro, ele trabalhar as plataformas que ele tem na mão, como a gente deixa mais robusto o nosso negócio, né, mais forte e sólido. Então, esse ano de 2025 foi um ano que a gente olhou muito para dentro de casa e a gente trabalhou 100% focado ali no franqueado. Esse ano de 2026 é um ano que a gente está trabalhando mais topo. A gente está olhando mais para o que está acontecendo, de novidades, trazendo um lifestyle maior. O ano passado realmente foi um ano de organizar a casa mesmo, entender como estava funcionando, olhar para a franquia, trabalhar muito bem o calendário de varejo, que era uma coisa que a gente fazia pouco, era incipiente dentro do Peça Rara. Então, eu puxei um super calendário, a gente tem um calendário já estruturado para esse ano. O ano passado a gente estruturou ele inteiro, então foi crescimento atrás de crescimento, assim, sabe? Foi bem, bem interessante, foi bem legal. Muito bom. Diego, você comentou um pouquinho de IA. Em 2025, vocês estavam já pensando em coisas de IA. O que vocês estão vendo em 2026 agora, IA? Olha, acho que a IA virou a nova trend, né? Todo mundo falando de IA. Só que quando você coloca a usabilidade, hoje, a maioria das pessoas estão usando como commodity, né? Tipo, todo mundo, o IA, o cloud é legal, sai do GPT, vai pro cloud. Mas eu penso mais em como, de fato, isso vai gerar valor, sabe? Então, a gente no Peça Rara, a gente trabalha muito com o pé no chão, assim. Então, por exemplo, o nosso time de experiência do cliente, a gente vem crescendo muito, ano a ano. Se eu não escalo esse negócio com IA, eu vou ter 40 pessoas trabalhando em atendimento do cliente daqui a pouco. E não é essa a realidade do varejo. A gente não consegue sustentar isso financeiramente. Então, a IA ela veio muito para isso. O nosso time, quando eu entrei, eu mexi muito nele nesse sentido. Em como eu diminuir esse time e deixar ele mais eficiente. Então, a gente conseguiu diminuir algumas peças do time. A gente colocou IA para fazer trabalho que, às vezes, tinham 2 pessoas fazendo e não fazia sentido. Então, a gente otimiza o nosso dia a dia com IA. Então, de fato, como ele auxilia em algo sólido, em algo palpável, sabe? Porque utilizar a IA, todo mundo vai utilizar, todo mundo vai pedir alguma coisa para ela, mas é como você consegue inserir isso no seu dia a dia. PR Lens é outra ferramenta para isso. A gente está criando uma agora que vai ser um atendimento para os franqueados.
A gente tem muito... Os franqueados no marketing de varejo, eles entram muito em contato com a gente para perguntar sobre campanha vigente, para perguntar como funciona, qual é o ticket médio, o que vocês pensaram para essa campanha, por que ela está indo por esse lado ou por aquele. Então, a gente também está montando uma inteligência artificial para responder esses franqueados e a gente não precisar o tempo inteiro ter uma pessoa do time específica para responder franqueados. Então, a maior parte vai ser respondido por IA. Então, a gente está cortando esses gargalos que a gente tem. Muitas vezes, a gente não consegue dar atenção para o franqueado, porque tem 1 milhão de coisas para fazer. Aí, preciso contratar? Não. Vou treinar um agente para super fazer esse trabalho para a gente. Então, hoje, a gente está sendo muito mais específico nisso. E usando inteligência artificial para dados, né? Acho que todo mundo hoje ele consegue fazer leituras muito absurdas assim, sobre o negócio, né? Muito rápida. Então, mas hoje o time do marketing ele tá mais enxuto. A gente diminuiu ele de quando eu cheguei e ele tá muito mais eficiente. Sim, bizarramente mais eficiente, sabe? Então, foi bem, bem interessante essas mudanças que eu banquei lá atrás, porque para você... mudar peças dentro de um time que já funciona é algo complicado, assim, né? Você precisa ter muito cuidado, e eu tenho esse cuidado com o time e tudo mais. Eu sou muito people, mas ao mesmo tempo eu entendo que a empresa, para onde ela precisa ir, sabe? Eu acho que você tem que ter uma visão sistêmica de tudo. Então, tudo tem que ter um porquê e tudo tem que estar muito ajustado. Então, diminuir o time, porque naquele momento pedia isso, a gente precisava enxugar. Enxugamos o time, a gente conseguiu fazer um ano maravilhoso com relação a resultado e até visão da rede. A gente estava ali com 7% de NPS dos franqueados. A gente subiu esse NPS aí para 49, se eu não me engano, agora a última foi para 79. Então, a gente vem trabalhando essa questão muito... Como eu estou, o comitê de franqueados foi uma coisa muito legal. A gente montou o comitê e começou a dar mais ênfase nisso. Então, todas as nossas decisões dividida com o comitê cascateia isso para a rede. Então, a gente tomou várias iniciativas de trazer o franqueado mesmo e mostrar para ele, a gente está aqui junto com você, a gente não é um competidor. A gente está junto. E essa é interessante porque, assim, não foi crescer só no marketing, não foi crescer só na receita, foi crescer na experiência, na forma de satisfação de um dos seus clientes, né? Exato. De certa forma. Exatamente. Esse é um dos nossos pilares, né? Hoje a gente tem o grande pilar que é o nosso fornecedor. Então, o fornecedor que vai desapegar peças no Peça Rara, ele é a pessoa mais importante, né? A persona mais importante nisso tudo. A gente tem um franqueado que ele acredita na nossa história e ele leva... às vezes ele investe o dinheiro da vida dele ali. Então, a gente precisa, de fato, ter esse compromisso com ele. Sim. E o Peça Rara... pela família, a história da família e tudo mais, a gente tem muito esse comprometimento, sabe? Precisa ficar bom para todo mundo. Então, a gente olha para o franqueado, de fato, como alguém da família. E o Peça Rara, ele é uma grande família. Isso é muito legal, assim. Então, a gente traz esse franqueado para nós mesmo. Agora, a gente vai ter a convenção que acontece em Brasília, no dia 11. E eles ficam, assim... Não veem a hora, sabe? Preciso ir, porque lá tem as lojas mais antigas. Tem loja com 19 anos lá. Então, eles vão visitar todas essas operações, ver como funciona. Começou em Brasília, então. Começou em Brasília. A gente tem 6 lojas próprias em Brasília. E, se eu não me engano, a gente tem 28 lojas em Brasília. Só em Brasília. Então, isso é muito legal. DF, assim, tem um Peça Rara a cada esquina que você vai tem. Isso é muito legal, porque todas as lojas de lá, elas rodam muito bem. Porque a cidade de Brasília, ela já entendeu isso muito bem. Ela abraçou o second hand de uma maneira muito inacreditável. Quando você chega no aeroporto, que você pega o táxi, você fala, trabalho no Peça Rara, ele tem alguma história para contar do Peça Rara. É muito legal. Que demais. A gente está falando de IA, Diego. Você está vendo essa parte toda de anúncios na IA e tudo mais. Vocês estão fazendo alguma movimentação para isso? O que você tem entendido disso? Por enquanto, não. A gente usa, né? A do Google a gente usa e a gente usa também a do Meta. Mais para inteligência. Mas, por enquanto, ainda a gente não colocou o pé lá e chancelou, sabe? A gente ainda está esperando um pouco mais de informação, né? Entender um pouco mais. Mas a gente usa as ferramentas que eles já têm disponíveis. Como que você tem enxergado essa coisa da recomendação dentro de IA? É um negócio que... Então, é um negócio bem louco, né? Eu tô aprendendo muito sobre isso. Eu não vou falar para você que eu sou expert nisso, porque ainda Não, mas eu gosto exatamente. É uma contribuição aqui de trocas realmente de figurinhas, porque eu já pergunto desde a primeira temporada, lá em 2023, sobre IA, porque é uma coisa que
gente não sabe, né? Exato. O Vamos IA, trocando. como que ele ranqueia? Ele ranqueia como um Google? Ele não ranqueia como um Google? Como você se faz ser relevante para aparecer como recomendação na IA? Então, eu estou entrando muito mais nisso porque a gente está montando o nosso site. E essa é uma pergunta que ficou na minha cabeça. Até escrevi um texto por LinkedIn esses dias falando sobre isso, que daqui a pouco não vai ser mais sobre o Google. Vai ser como a IA ela vai te recomendar e como você vai ser relevante dentro dela. Quais são os nomes, né? Então, quando você fala assim, qual é a sua unidade de marketing no Brasil? Como que ele vai te recomendar? Como que ele chega até você? Então, são super perguntas que a gente está... Eu sei que tem uma parte de programação nisso e tudo mais, mas são coisas que a gente está trabalhando bastante agora, olhando para o nosso site, olhando para os canais que a gente está trabalhando com a nossa assessoria de imprensa. Então, qual é a linguagem que eles estão usando para a gente ser relevante quando alguém pede alguma informação para IA? Mas eu vou te dizer que é um mundo que eu ainda estou mergulhando mais, sabe? Para aprender de fato, porque cada hora é uma coisa nova. Eu até estava falando com um time, a gente liberou alguns cursos do IBMEC para o time inteiro fazer, né? E aí a gente, mas por que curso curto, de curta duração? Porque a IA tá mudando todo dia, sei lá, ela muda alguma coisa. O cloud, cada dia ele altera. Então, se a gente leva um curso de longa duração ali, não vai acontecer. Então, a gente também está se preocupando muito com isso. É como que eu pego o time interno e eu maximizo esse time, sabe, de informações. Então, a gente até fez uma parceria com o IBMEC bem legal, onde a gente está liberando curso para o time todo lá, até para os franqueados. Esse foi um ponto que a SMZTO trouxe para nós, que foi bem legal para a gente, de fato, circular mais essa era da IA de maneira mais consistente, assim. Mas voltando sobre ser relevante, é um ponto que a gente tá entrando mais agora. E eu vejo muito que é aquela coisa, testar rápido. Exato. E ajustar, porque já parece... Foi o que você falou, Claude já tá com o negócio do Claude Code, não sei o quê. Tá Sim. misturando um monte de coisa. Você fala... eu brinco, né? Utilizando Copa que estamos chegando. É aquela coisa, a gente não sabe se é gol ou replay, né? Do fatídico Brasil-Alemanha. É isso. O legal é que a gente tem um time de tech muito gigante dentro do Peça Rara. É o maior time, tá? Que a gente tem é o time de tecnologia. E bom... Como boas pessoas que trabalham com tecnologia, eles estão sempre fresquinho ali. E é muito legal que a gente tem vários papos com eles, a gente monta alguns grupos, algumas coisas. Então, quando a gente quer falar mais sobre tecnologia, um ponto específico, a gente vê quem é a pessoa mais apta para isso e aí ela vai lá e fala para o time sobre. Então, a gente está trocando muito dentro do time com isso. Eu agora parei de usar o ChatGPT e tô cloud, vida. Ele é muito legal para muita coisa. Assim. Eu tiro muita coisa da frente que às vezes eu teria que cascatear. E hoje eu já tô codando, assim, coisas minhas. Por exemplo, quero ver o que está acontecendo no Trello. Só que eu tenho um pouco de... É ruim falar isso, né? Mas eu tenho um pouco de preguiça do Trello, assim. Entrar, ler todas as caixas e tudo mais, ver o que está atrasado, ver o que a gente está fazendo, as entregas. Então, o Cláudio já está me entregando tudo. Isso é maravilhoso, assim. E dá para linkar ele com várias outras ferramentas. Eu ainda estou usando, como eu falei, estou começando ainda. Mas, assim, ele já me avisa tudo. Me avisa o que está atrasado, o que não está, o que a gente tem que frisar, o que não tem consistência, demora, enfim. Virou um baita assistente. É uma nova vida, E eu vou começar a usar ele para tudo, assim. A gente vai ter blog agora, que eu já estou implementando também. Eu acho que muita coisa que a gente vai fazer, a gente vai linkar com inteligência artificial também para ir postando os textos, porque... A gente no Peça Rara quer fazer um blog diferente. Não vai ser uma pessoa só que vai escrever ou vai ser a empresa que vai escrever. A gente vai fazer o blog da Carol, o blog do Diego. Então, cada um vai lançar um tema específico a cada... Né? A gente vai ver qual vai ser a cadência. Então, a gente vai deixar tudo certinho dentro da IA para ela já ir postando. A gente vai fazer fila. Então, já tá tudo dentro do cloud. Incrível. Porque isso acaba, de certa forma, sendo exatamente o propósito da coisa, né? Exato. De ser tudo integrado, das pessoas, o second hand e, assim, tudo de uma forma mais social, né? E democrática, né? Exato. Assim, Carol, se a gente parar para pensar, né? O que os nossos pais produziam e o que a gente produz hoje... Vamos colocar, ele vai mandar um fax para São Paulo. Ele demorava pelo menos 1 hora ali para mandar o fax. A outra pessoa recebeu o fax, aí ela responde o fax. Hoje você faz em segundos. E o IA ele veio para dar mais celeridade a tudo que você tem. Assim, acho que é meio piegas falar isso porque todo mundo fala, mas eu acho que o IA ele realmente não vai substituir o ser humano, mas ele vai
ele vai trazer um estado crítico maior. Eu acho que as pessoas hoje usam o IA de uma maneira muito incipiente, assim. E eu acho que cada vez mais a IA, quanto mais você souber escrever, quanto mais você souber expressar o que você quer com aquele projeto ou com aquela funcionalidade que você está trazendo, ele vai te trazer um resultado melhor, sabe? E eu vejo hoje numa juventude que vem... que às vezes abrevia muito, que traz muito. Então, a IA vai ser legal para isso. Porque ela vai obrigar você a pensar de uma maneira mais sistêmica e você colocar isso em um texto muito bem escrito. Então, talvez tem várias coisas legais, né? Assim, eu acho que essa é uma delas. Eu acho que a nossa geração foi a última que teve adolescência analógica, né? Vamos dizer assim, o off. E pegando o digital, é muita coisa, muita informação, né? Porque você falou do fax, eu tô aqui refletindo, porque assim, eu fui viajar com os meus pais, meu pai trouxe um fax, era aquele negócio assim, tipo, uau, temos um fax. Então, e aí você trouxe isso, eu falei assim, gente, agora é o negócio do WhatsApp, enfim, agora você não precisa nem entrar no Trello para fazer alguma coisa, é muito louco isso. Não, total, eu tava... e esse insight veio a partir do meu vô, que a gente estava comentando sobre, e aí ele falou, não, porque quando eu chegava em casa, eu chegava, né? E, pô, realmente, você chegava em casa e você chegava, porque não tinha celular, você não tinha nada. Então, de fato, hoje a nossa tendência é trabalhar enquanto você estiver acordado, entendeu? Eu sou um pouco workaholic, eu trabalho enquanto eu estou acordado. Eu não tenho problema com isso, mas eu também meço bem as coisas, né? A hora de conversar com alguém, a hora de conversar com alguém, mas eu sempre estou ali online. E aí, eu conversando com ele, veio esse insight. Falei, lógico, no seu tempo demorava tudo muito mais, né? A gente tinha... hoje é tudo muito rápido. Então, pro bom e pro ruim, né? Sempre. Não, exato. Pro bom e pro ruim. O Cortella deu um exemplo legal sobre isso. Não sei se você viu ele falando sobre a crítica que escreveram dele. Não vi. Foi muito bacana. Ele falou... Fiz um livro bacana, achei que eu tava arrebentando. Veio uma crítica no jornal, assim, acabando com o meu livro. Aí eu vi na hora, já fui escrever responder essa crítica. Aí a minha esposa me chamou para tomar um café. Aí eu tomei um café com ela, comi um bolo, resmunguei com ela, falei mal e tudo mais. Voltei para frente do computador. Fui responder, aí falei, quer saber? Vou mandar amanhã, que amanhã eu vou mandar para não sei quem, aí vou fazer isso e aquilo e tudo mais. Aí chegou no outro dia, ele falou que abriu o computador e leu de novo a crítica e falou, pô, não é que ele tá tão errado não, né? Aí ele foi lá e falou que já mandou uma outra coisa completamente diferente. E essa velocidade, ele trabalha para os dois lados, né? Tanto para uma resposta, às vezes, que você vê e você não respira para responder, e eu falo isso muito pro meu time direto, olha, calma, mastiga isso, essa informação que veio. Porque hoje a gente tem tudo na mão, a gente resolve as coisas muito rápido. Então, tem um ponto super positivo, que é essa velocidade realmente que a gente deu do pulo dos nossos pais aí. A gente pode colocar, 30 anos, mudou completamente tudo. Para hoje, mas a gente também tem que ter um pouco de cabeça para saber a hora de responder, a hora de segurar. A gente é muito mais ansioso, né? Exatamente. A gente quer resolver as coisas, tirar da frente, mas não essa parte assim da calma, respira, né? Exato. Eu acho que isso é um contraponto aí interessante, né? Da gente pensar. Diego, chega um momento aqui, dava pra gente falar de muita coisa aqui. Horas. Horas. Mas chega um momento aqui que a gente tem o ícone do nosso podcast, que é o nosso megafone. Vou dar o nosso megafone para você. Se você pudesse deixar uma mensagem para o mundo, pode ser de vida, de trabalho, o que for, que mensagem você deixaria? A gente não liga a ele, mas a gente coloca para essa câmera que é a sua, para fazer um corte bem legal. João vai adorar isso também. Depois vou pedir para você assinar aqui para a gente. Eu acho que o que eu tenho que falar é sejam disponíveis. Estejam disponíveis. Sabe, eu acho que no mundo que a gente... Pode ser grande? Eu já tô aqui já. Eu acho que o mundo que a gente tem hoje é um mundo onde a disponibilidade ela vai ser o seu maior asset da vida. Porque tecnologia e tudo vai mudar tudo muito rápido. Então, enquanto você estiver disponível para aprender, você vai aprender. E tem outra coisa que eu aprendi com um diretor meu, muito legal, que ele falava que o bonzinho abre a porta para o que tem atitude de entrar. Sabe? Não seja bonzinho.
Seja a pessoa de atitude. Lógico, isso tem várias facetas, né? De você ser uma pessoa justa, mas você não pode ser boazinha. Ser Enfim, ousada, né? Você tem que ser ousado sempre. Incrível. É isso. Amei, Diego. Me fala como que encontram você nas redes sociais e o Peça Rara. Boa. O Peça Rara é o @PeçaRaraBR. Então, tanto no Instagram quanto no TikTok. Pinterest também a gente vai entrar, prometo. E o meu é Diego Dex. Maravilha. Tanto em todas as redes, né? TikTok, Instagram, quanto também no LinkedIn, que é uma plataforma que hoje eu uso bastante. Vou começar a usar mais o Instagram, porque o João tá cobrando muito. Diego, isso conteúdos e tudo mais. Precisa começar a fazer collab no Pinterest disso também. Bora. Vocês estão perdendo tanta oportunidade. Não vão perder mais, eu sei disso. Cara, a gente já conversou no vai café, dar. né? Eu já sei disso. É isso. Eu quero que você assine pra gente aqui, Diego. Enquanto o Diego tá assinando, não esqueçam aí de ativarem os sininhos em todos os canais. @TeclaSap Podcast. Use meu perfil no Caru Fernandes também em todas as redes e plataformas. E da nossa agência Cubo Comunicação, no @Cubo Comunicação ou Comunicação Cubo. É isso, Diego. Super obrigada. Muito Adorei. Obrigado, Carol. Obrigado, pessoal do Pinterest. Foi ótimo, adorei. Obrigada. E esse foi mais um Tecla Sabe Podcast. Não esqueçam aí também de fazer todos os acessos no Pinterest Brasil ou Pinterest BR também, em todos os canais. Se vocês quiserem levar o Tecla Sap do Marquetês, o livro, eu vou pedir para colocarem aqui o QR Code na tela. E é isso. Obrigada. Até o próximo episódio.